Lista preta, lista preta, lista preta. Imagine uma escola antirracista. Agora imagine uma escola pioneira nas práticas decoloniais de ensino. Essa escola existe e se chama Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. Nós conhecemos a sede em Salvador. Está começando mais um listapreta.doc. A Escola Maria Filipa é um projeto comprometido com a educação, né? Uma educação para todas as crianças, uma educação inclusiva, uma educação antirracista, que coloca a nossa cultura afro-brasileira, indígena, né, no centro e parte, né, a partir delas, em todo o nosso projeto pedagógico, mas também todas as ações que incluem o que é esse projeto Maria Filipa. Bom, eu sou Maju Passos, né, filha de seu Adilson e Dona Zélia, neta de Dona Bernadette, seu Zeca, Dona Noêmia e Epifânio. E também sou dançarina de formação, estou hoje mestranda em dança na Universidade Federal da Bahia, sou gestora cultural, né, em economia criativa pela Fundação Getúlio Vargas. E sou mãe de Ayo. Ayo, que é uma criança de quase 7 anos, que está aqui no primeiro ano, no Império Maia. Exatamente aqui, essa é a sala dele, aqui na Maria Filipa, né? E eu me encontro com a Maria Filipa a partir da maternidade, então acho importante falar sobre isso. Então, a gente, por exemplo, tem um projeto que se chama Adote um Educande, que é onde a gente disponibiliza um número de bolsas para crianças negras e indígenas em situação de vulnerabilidade social e que ele está desde o início do nosso projeto, né? Então ele faz parte da nossa espinha dorsal mesmo e a gente se compromete com todos os desafios com essas crianças. Todos os anos a gente abre bolsas e a gente mantém também essas crianças que já estão e todo ano a gente faz, né, essa revisão, quem ainda está apto a cumprir essas necessidades, né, de estarem aqui, os requisitos de estarem aqui, e a gente abre também para novos alunos, né? E eu gosto muito desse projeto, eu particularmente sou apaixonada por esse projeto, foi um dos motivadores de me tornar sócia, porque ele traz para a realidade algo que está no nosso discurso, né? Então, como é que a gente proporciona um espaço diverso, um ambiente educacional diverso, né? Dentro de escola, dentro de um espaço onde muitas vezes os alunos estão dentro daquele bairro, ou faz parte, ou tem um recorte social, financeiro, né, por conta do limitador, do valor, da mensalidade. Então a gente tem cada vez mais espaços muito hegemônicos de educação. E eu acredito que a educação precisa revelar a nossa sociedade. Então esse projeto, de alguma forma, ele provoca e proporciona que a gente tenha um espaço educacional diverso para que as nossas crianças tenham essa experiência, né? E aí, mais uma vez, repetindo, porque a gente ouve muito, e a pergunta que a gente mais ouve aqui: a Escola Maria Filipa é só para pessoas negras? Não, gente. A Escola Maria Filipa não é só para pessoas negras, a Escola Maria Filipa é para todas as crianças, tá? Maria Filipa, a nossa grande heroína, né? Então, ela que foi a nossa defensora aí da nossa independência, da independência da Bahia, então responsável também pela independência do Brasil. Quem deu esse nome foi a Bárbara, minha sócia, ela que cria o projeto há 6 anos atrás. Então, muito mais para enaltecer, né, a importância de pessoas como Maria Filipa, de pessoas, mulheres negras que estão à frente, que estão liderando aí as iniciativas revolucionárias desde muito tempo. E eu considero que quando a gente
traz o nome de Maria Filipa, a gente traz junto com ela também, não só o meu nome, Maju Passos, não só Bárbara Carini, não só Cris Coelho, não só toda a equipe de mulheres, majoritariamente mulheres que formam essa escola, mas todas as mulheres que estão comprometidas com a educação. Porque hoje no Brasil, vale a pena ressaltar que somos quase 12 milhões de mulheres mães solo. A cada dia nesse país, pelo menos 500 crianças são registradas sem pai. E eu não estou aqui nem falando dos pais ausentes presentes, tá? Então, assim, é uma problemática social. Então, quando a gente fala de Maria Filipa, a gente está falando de todas essas mulheres que estão e acordam todos os dias com a responsabilidade da construção desse futuro. Porque participando aí dos eventos, né? Eu não sou da área da educação, como eu falei, eu sou dançarina, sou da arte. Então, desde que eu me tornei mãe, eu me vi comprometida com essa educação e comprometida com o futuro. E para além do meu filho, para além desse lugar, né, da minha cria, eu precisei ampliar o meu olhar para compreender que coletivo é esse que ele vai fazer parte. Como é que essa criança vai se entender indivíduo dentro desse coletivo? E aí eu comecei a participar de muitos eventos, sendo convidadas também para representar pela Escola Maria Filipa. E, gente, todas as iniciativas que têm o comprometimento com o futuro estão lideradas por mulheres negras. Você vai em congresso de educação, seja seminário, seja, enfim, nas suas diversas dimensões, vai ter majoritariamente, eu estou falando majoritariamente, assim, 95% são mulheres negras. Então, Maria Filipa, para mim, né, para além de toda essa importância histórica que ela tem essa importância da gente trazer um chamado mesmo, falando, vamos olhar para essas mulheres, porque somos nós que estamos responsáveis com o futuro, sabe? Não sabe o que fazer? Pergunta pra gente, pô, porque a gente está no dia a dia. Está no dia a dia. Então, e olha, eu não estou falando aqui de mulheres mães que geraram seus filhos pela via, são várias vias de se tornar mãe. Quantas de nós não nos tornamos mães dos nossos irmãos, do filho da vizinha, né? Do filho da amiga e etc. E por aí vai. Então, eu acho que para mim, cada vez mais, todo dia que eu chego aqui nessa porta e vejo a foto de Maria Filipa, eu lembro que... eu lembro dessa importância, né, de que somos nós mesmos que estamos nessa frente, porque não é fácil, às vezes dá vontade de abrir mão, mas as crianças chamam a gente para que a gente se responsabilize mesmo por isso. Importante dizer que aqui a gente celebra a diversidade, né, e a gente pensa em como é que essa celebração se revela em várias dimensões. Então, tem a dimensão aí do corpo pedagógico que você fala, que a gente entende que todo profissional, toda pessoa que está aqui dentro desse espaço educacional é educador. Então, a gente faz formações com os nossos colaboradores e a gente chama, né, e as crianças já entendem isso, que a gente não é porque Marquinhos que abre a porta ele tem uma função menos importante do professor que está dentro de aula. Então, todo mundo aqui tem uma função importante na construção coletiva dessa criança. E quando eu falo em celebrar a diversidade, porque, infelizmente, a gente ainda não está... Muitas vezes a gente não tem o que seria o ideal para acolher aquela necessidade. Por exemplo, temos um aluno aqui cadeirante. A escola não é toda acessível. Mas a gente aceitou ele, conversou com a família, porque a família queria. Então, justamente pela Maria Filipa ser pioneira, né, dentro do que a gente traz na perspectiva pedagógica, temos pessoas e famílias aqui que fazem muitos esforços, gente, para estar aqui. Tem crianças que acordam 4 horas da manhã para estar aqui, porque a mãe considera que é para além dela, é o que ela leva para a comunidade, assim como tem essa criança que é cadeirante, que a gente não é acessível, a gente fala, olha só, a gente não tem, mas fala, ele só quer estudar aqui, a gente só quer que ele estude aqui, então vamos carregar essa criança e ele vai participar absolutamente de todas as atividades. E assim ele faz mesmo, então por isso que eu trago aqui uma atenção, porque esse discurso às vezes da inclusão, ele é extremamente excludente. Ah, não temos o ideal e aí não fazemos. Então, numa sociedade como a nossa, a gente precisa querer. E eu acho que esse propósito a gente tem, a gente quer. Então, a gente celebra também em outras dimensões, né, tendo professores, pessoas, né, contratando pessoas no corpo docente, pessoas lésbicas, pessoas trans, homens, que é delicado isso, né, dentro da infância, sobretudo, a gente define que uma pessoa só pode educar, e essa pessoa é uma mulher.
Então, né, a gente precisa ampliar isso, e aqui na Maria Filipa, a gente, em nossas ações, né, a gente convoca um outro tipo de olhar para essa responsabilidade, né, de ensinar as nossas crianças que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de pluralidade de corpos. Eu sinto que isso flui muito, né, no dia a dia pelo que o projeto se propõe. Por exemplo, a gente falou de diversidade, eu não falei que a gente aqui é trilingüe, né, português, inglês e Libras, e a gente não tem nenhum aluno surdo, mas as nossas crianças sabem da importância de aprender Libras. Então, isso aí é uma forma já de ensinar e de colocar eles num contexto social para que eles entendam, né, que o mundo vai para além da sua individualidade. O racismo, por exemplo, né, eu já ouvi muita gente falando, mas como é que é muito pesado falar isso na infância, né? A gente fala, a gente não fala aqui sobre racismo, a gente não traz essa palavra, a gente vai falar que todas as pessoas são potentes, a gente aqui educa para a potência, para a potencialidade. A gente vai falar, olha só, tivemos reis e rainhas, tivemos essas histórias, olha só, que todas as pessoas são potentes, porque a gente acredita que é só a partir do reconhecimento da sua potência que a gente reconhece a potência do outro e vice-versa. Então, esses assuntos sociais, eles atravessam a nossa realidade a partir do momento que a gente proporciona um espaço educacional diverso, com pessoas de diversas realidades, de diversas classes, de raças diferentes, né? E reforçando aqui, quando a gente fala de uma escola afro-brasileira, a gente não está falando de uma escola só para pessoas negras, tá? Eu, inclusive, meu filho, ele é uma criança lida socialmente como branca. E justamente por ser uma mãe negra e por criar por ter essa responsabilidade de criar uma criança branca, eu tive que me perguntar que espaço educacional apoiaria meu filho para ele ser o meu parceiro e não meu rival. E eu venho achando essa resposta aqui na Maria Filipa, uma vez que ele aprende que ele não é o sol do mundo, que sim, ele é potente, que ele tem sim, né, representatividades, representações que o faz potente, mas todas as pessoas têm. Porque eu acho que é um lugar muito delicado também você crescer acreditando que só você é maravilhoso, né? Então esse é um lugar vazio para mim que eu não gostaria que meu filho aprendesse, né? Então por isso que eu acho que a Maria Filipa é esse espaço tão importante para todas as crianças, mesmo sabendo que esse é um assunto ainda muito delicado, né? Porque, infelizmente, quando a gente fala de cultura, a falta de conhecimento mesmo, quando a gente fala de cultura afro-brasileira, a gente coloca tudo que é da cultura negra e indígena como algo ruim, como algo pejorativo, como algo menor. Então, como assim você vai trazer essas histórias, né? A gente fala, não, mas elas têm outras perspectivas, né? Então, quando eu me torno mãe de Aio, a Maria Filipa é uma oportunidade não só para ele, mas para mim também, enquanto pessoa adulta, que fui aluna em uma escola, que passei 15, 16 anos me destituindo da minha imagem, e eu sei as consequências disso para mim como mulher. Eu sei como isso afetou a minha autoestima, como isso afetou a minha forma de existir e ser no mundo. E quando eu não estou na minha potência, a gente não consegue ver a potência do outro, e isso é uma roda, gente, que não faz bem a ninguém. Então, eu acho que esses assuntos, né, sociais, todos os atravessamentos que a gente falou aí, eles fluem e eles chegam de uma forma muito orgânica a partir desse projeto comprometido com a diversidade. Eu me descubro uma mulher negra quando eu me descubro mãe de Aio. E você fala, Maju, como assim? Eu falo, porque o contexto social em que eu fui criada me fez acreditar que negra eu não poderia ser. Então eu passei muito tempo da minha vida me sustentando minha autoestima, por exemplo, nos traços finos. Não, você não é negra não, seu cabelo é bom, né? Então, e eu tenho uma família interracial, eu acho importante também falar sobre isso, né? Que a gente tem aí no Brasil, isso é uma realidade muito comum. E eu venho de uma mãe branca e um pai negro. E quando eu era criança,
eu era que era questionada, né? Se eu podia ou não ser mãe daquela mulher, ser filha daquela mulher. Então eu sempre fui tida como uma filha adotada em muitos lugares que a gente ia. Isso era uma coisa muito normal, muito comum, das pessoas nem perguntarem, já definirem. Ai, que amor, adotada, mas com tanto amor e tal. Então, para mim sempre foi uma sombra eu poder ser filha daquela mãe. E quando eu me torno mãe, quem é questionado não é meu filho, sou eu. Se eu sou ou não mãe dele. Então, em diversas situações, inclusive por crianças, eu já fui abordada, né? Se eu sou babá, né? Ele no meu peito, se eu era filha, se eu sou mãe dele mesmo, ele já me chamando de mãe mais velha, as pessoas, você é mãe dele. Então, assim, como é que eu preciso ensinar para meu filho para que ele não duvide disso, né? Então, eu acho que a Maria Filipa, tenho certeza, a Maria Filipa fortaleceu essa minha musculatura da minha existência, para que eu não duvide, para que essa sombra do passado, quanto criança, ela se dilua, para que eu possa ensinar para meu filho que sim, ele pode ter saído do meu ventre, ou que não fosse do meu ventre, ele poderia ser e pode ser, né? E é o meu filho. Então, para que ele não entenda, porque existe aí vários atravessamentos, né? Que o que questiona se eu posso não ser a mãe dele é porque coloca ele, mesmo como uma criança, mesmo como um bebê, num lugar maior que eu. E aí isso vai confundir tudo. Então eu preciso estar muito fortalecida para que eu mesma não duvide dessa realidade. Então, no início mesmo, era certidão de nascimento para todos os lados, porque eu tinha medo de ser questionada. Eu tinha medo, né? Quando as pessoas me abordavam, eu lembro como eu me sentia péssima. E como hoje eu já entendo, né? Não é que isso tenha que ser naturalizado, mas à medida que eu fui me letrando, inclusive, me entendendo quanto uma mulher negra, entendendo também, assim como a gente ensina as nossas crianças, entendendo também o quão potente isso é na minha formação, eu lido disso de uma outra forma, né? Então, inclusive, defendo e ainda sinto para outras mulheres que estão nessa condição como eu, o desafio de estar, porque não é fácil, porque é todo dia você ter que estar derrubando uma parede para estar defendendo sua própria existência. Mas o que a Maria Filipa fez foi fortalecer a minha musculatura. Então, pô, já sei que vou derrubar, mas assim, tô com o bíceps em dia, tá tudo certo, eu vou trocar, entendeu? O bíceps emocional, tá tudo treinado. Eu percebi o quanto a educação já está na minha vida, né? Na minha mãe, que ensinava crianças a ler, que ela levou o nome, né, de Zélia, da tia dela que era diretora de uma escola, e que a dança me formou quanto educadora também, né? Então eu sou formada em licenciatura de dança, mas a gente às vezes não tem essa noção, então eu também, né, vira e mexe, eu tenho que me pego nessas armadilhas. Mas eu falo que eu só me tornei sócia da Maria Filipa por conta da minha experiência quanto dançarina, por conta dos dias e horas em aulas, em residências artísticas, em processos criativos, porque quando a gente está nesses ambientes da dança, a dança convoca a escuta do nosso corpo. E a dança convoca para que a gente tenha um olhar sistêmico, um olhar periférico, que vê para além. Então, quando eu me torno sócia desse espaço educacional, de um negócio, aí eu vou falar do negócio que estava em plena pandemia, sendo um dos negócios, um nicho de negócio mais ameaçado de extinção, foi o meu olhar periférico, o meu olhar sistêmico treinado para compreender, não é só sobre a lógica. A gente precisa mudar o nosso pensamento, né? Porque a lógica é que guia os nossos fazeres, sobretudo quanto sociedade. Para mim isso é muito complexo. A lógica é 2% do nosso cérebro e a gente esquece e ignora os 98%, que é o que a gente treina na arte. Então, por isso, hoje, depois, eu não tinha esse entendimento quando eu me tornei sócia, né? Porque eu tive muita dúvida. Foi uma escolha muito solitária, porque quebra barreiras é solitário, muitas vezes. E me escolher me tornar sócia desse negócio que estava ameaçado de extinção, num ambiente completamente sem chão, assustador, na pandemia, foi realmente a minha experiência quanto dançarina de saber que eu preciso olhar para além só do que eu vejo.
E aí eu entendo que isso também me conecta com a minha ancestralidade, com o que a filosofia africana vai falar, né? Com o que a gente chama de decolonizar os nossos pensamentos, porque é para além do que a gente vê, mas o que a gente sente e o que a gente, a nossa função para com o coletivo. E esse mover, literalmente, vocês veem, né? As câmeras estão aqui, Maju, pelo amor de Deus. Então, essa fluidez, esse movimento, quem me deu de poder falar, vou ser gestora, vou conseguir dar conta disso, vou conseguir mudar, né? Vou ter essas facetas todas, né? De ser dançarina, inclusive eu aqui nesse processo de me tornar sócia da Maria Filipa, me deu... Vou usar de novo, fortalecer a musculatura, porque eu não consigo não fazer metáforas que não seja pelo corpo, para eu assumir um sonho muito antigo de fazer o meu solo, né? Eu que fui bailarina de uma escola, né? De balé aqui da cidade, era a única negra, não tive professoras negras, referências. Então eu lembro que eu me formei em balé clássico aos 15 anos. Eu comecei a estudar balé aos 5 anos de idade. Aos 15 anos eu me formei em balé clássico pela Royal Academy of Dance. E eu saí odiando. Inclusive eu queimei todos os meus boletins da Royal, porque eu saí odiando balé. Eu demorei muito tempo de falar que eu sou empresária. Porque para mim, quando eu assumo empresária, eu tinha que dar conta de uma expectativa que colocam em mim sobre que empresária eu devo ser. E que empresária eu devo ser? Essa empresária que dança, essa empresária que é gestora, essa empresária que é mãe. Então, buscar a nossa forma de existir no mundo é um desafio diário, sobretudo quando a gente vive crescendo, tendo que ter validação, quando a gente vive crescendo, tendo que dar conta das expectativas. Então, abandonar essas amarras é um desafio diário que a dança me trouxe, né? Hoje eu estou mestrando em dança, falar um pouquinho mais da minha dança, e a minha pesquisa é a maternidade quanto dispositivo de criação e a dança quanto essa tecnologia ancestral de afirmação da mulher que a gente quer ser. Porque é no movimento que a gente se escuta. E a gente, no mundo onde trava tanto a gente para se moldar, a gente não movimenta e a gente não acha a nossa fluidez. Uma das coisas que eu menos gosto de ouvir é eu não sei dançar. Tipo, eu falo, gente, aí é que a gente assina embaixo do sistema, sabe? Que quer que a gente se molde. Saber dançar nada mais é se movimentar em torno do que te constitui, em torno do que faz sentido para você. E eu não estou falando de seguir um passo, né? Eu estou falando de você buscar seu próprio passo, que é isso hoje, que a maternidade me aproximou, né? Dentro de todas as dificuldades, de achar o meu próprio passo, né? E eu trago isso na dança e eu continuo. Por isso que eu falo, vou ser empresária, sou gestora, sou 1000 coisas, mas eu não vou deixar de movimentar e é esse movimento que me faz, né? Estar aqui, inclusive, hoje. Não se demore no lugar que seu corpo não quer estar. O corpo diz isso pra gente. Não se demore. Quando o corpo falar não tá legal, é porque não tá legal mesmo. Quando você sentir aquela coisa de tipo, sabe quando o corpo fizer isso assim, ó, te fizer achar qualquer coisa, qualquer situação, ou qualquer pessoa te fizer achar que aquilo não é pra você, que aquele ambiente não é pra você estar, ou que o problema está em você, se retire. Se retire e se componha. Porque todos os lugares são para você, basta você querer. E não é fácil. Não estou dizendo que não tem um trabalho, que não tem um esforço, que não tem um sacrifício. Mas gaste a sua energia para se recompor do que lutar quando o próprio corpo já diz não tá. Então, as situações falam com a gente o tempo inteiro a partir do que o nosso corpo diz, né? Então, o que eu falo é isso. Escute seu corpo, não duvide dele não, porque as respostas estão todas aí. Salvador é nossa casa, né? Então, Salvador, para mim, eu acho que Salvador representa o mar, o abraço, né? É quem fez com que a gente se tornasse possível e quem mantém a gente hoje até aqui, né? Porque eu tô falando dessa complexidade de pessoas que não abraçam, mas eu preciso falar também que a gente só tá aqui em pé porque pessoas abraçam. Porque se não fosse a nossa comunidade que acreditasse que está aqui hoje, que vem, que traz com todos os desafios, com todas as dificuldades e com todos esses atravessamentos, a gente não está sozinha, né?
é um paradoxo. Então a gente poderia ser muito mais, mas a gente só existe porque essas estão. Então a gente valoriza e abraça e a gente quer oferecer cada vez mais, né? E o melhor para essa unidade aqui. E a ideia de, inclusive, expandir, quando a gente expande, porque vocês querem sair, não. A gente quer ir para lá, inclusive um dos motivadores da gente ir para lá é para que o nosso povo aqui entenda que aqui a gente pode ser mais. Porque a gente tem isso, então a gente também está usando isso quanto estratégica de manutenção, né? Quanto negócio, porque a gente é assim, né? A gente tem essa coisa aqui, né? Como a população negra é tão intensa aqui, a colonização foi muito forte e, infelizmente, o auto-ódio faz com que a gente só valide o que vem de fora. Então, como é que esse lugar lá do Rio de Janeiro pode interferir positivamente aqui? Porque, no fim, aqui é a nossa grande mãe, é matriarca. Então, eu vejo Salvador dessa forma. E eu acho que a gente representa para Salvador, por exemplo, tem algo muito importante que esses dias a gente está falando, a gente recebeu o monumento de Maria Filipa, né? Na antiga Praça Visconde de Cairu, que virou, né, que está a Praça Maria Filipa. E eu vejo que isso é uma reverberação, porque antes ninguém falava, não ninguém, mas era muito pouco que se falava em Maria Filipa. E a gente levou o nome da Maria Filipa, seja nos nossos mais 100 mil seguidores no Instagram, seja nas entrevistas que a gente deu, porque nesses anos de existência, a gente levou o nome da Maria Filipa. E quando a gente leva o nome da Maria Filipa, a gente está levando o nome da Bahia, o nome das mulheres pretas que fazem essa cidade existir e resistir até hoje. Então, eu vejo que a gente leva, quando a gente leva a Maria Filipa, sabe, para outros lugares, a gente leva um pouquinho e muito desse poder que nós, sobretudo mulheres, pessoas negras, tiveram, né, o fundamento da gente para a existência do nosso país inteiro, porque tudo começou aqui. Então, é isso.